nome é Well, moro em Ipatinga, Grande Iguaçu, desde quando nasci, tenho 33 anos. Hoje eu trabalho com turismo, eu sou agente de turismo e condutor de ecoturismo, né? Eu organizo as viagens, né? Tem uma agência que chama Well Trek, leva o meu nome. Então eu organizo essas viagens e eu também faço guiamento em algumas delas. Eu nasci em Coronel Fabriciano, né? Na época que eu nasci, que eu sou de 92, a maioria das pessoas nasce em Coronel Fabriciano. Até onde eu sei, o hospital lá era melhor, então as pessoas, né, nasciam lá. Mas sou registrado em Ipatinga, sempre morei em Ipatinga. Tive um tempo fora assim, em São Paulo, né, trabalhando na Uzi Minas, mas foi coisa rápida, média aí de 4 meses, já voltei para cá. E minha lembrança da infância é brincar, né? Na minha época a galera brincava muito na rua, né? Hoje não acontece tanto isso, então a gente brincava muito, né? De futebol, de vôlei, peteca e outras coisas. E comecei também a ter esse contato com a natureza, né? Nessa época através do irmão meu que já gostava, já ia, né? Já fazia umas trilhas, pedal, a pé, aí eu comecei a ter esse contato e despertar interesse. Eu sempre trabalhei muito em serviços, né, aleatórios. Já trabalhei panfletando, eu já trabalhei de garçom, já trabalhei de segurança, né? Já trabalhei de várias coisas e também já trabalhei muito de turno dentro de área de usina. Então eu tinha muito dia livre, né? Durante o dia eu ficava livre e às vezes trabalhava só de noite. E com isso, né, eu já tive essa influência do meu irmão, que já fazia algumas atividades, pedalava, fazia trilha, fazia rapel, me levou em um ou outro, eu tive essa influência. Comecei a gostar muito. E com isso, eu fui despertando mais interesse em conhecer outros lugares. Então eu conheci muito, né, na minha época, quando eu fiz 18 anos, 19, que eu tirei carteira de habilitação, né, que eu consegui uma moto. Então eu passei a conhecer muito a zona rural aqui do nosso Vale do Aço, né. Então a maioria das cachoeiras que a gente tem aqui, Santana do Paraíso, Ipaneminha, Ipanemão, Serra dos Cocais, né, que são zonas rurais de Ipatinga e Coronel Fabriciano, e também alguns lugares próximos a Timóteo. Eu passei muito nesses lugares e despertei um interesse muito grande, fui gostando e com isso, né, comecei a despertar interesse por locais fora, né, locais que todo mundo ia, né, os lugares mais famosos, tipo Milho Verde, Diamantina, Caparaó, Pico da Bandeira. Então, por exemplo, o Pico da Bandeira é um local que eu tinha ido já 7 vezes antes de eu começar a trabalhar com turismo. Então, assim, eu despertei um interesse muito grande, eu juntava alguns amigos, já organizava, né, entre aspas, já organizava algumas viagens entre amigos, sem fins lucrativos, a gente pegava, juntava e ia, né, dividia os cursos. Só que assim, todos os meus amigos, que a gente eram 3, né, eu fui que despertei mais interesse e continuei. Eles gostavam, né, mas nem tanto, né, enfim, foram para outras áreas. E eu não, eu continuei, resolvi continuar nessa área, né, até que chegou um devido momento que eu resolvi trabalhar com isso mesmo. Nesses últimos serviços meus e trabalho que eu estava na Bemisa, fiquei um ano na Bemisa, né, que é uma mineração que tem aqui em Antônio Dias, mas está bem próximo de Timóteo. Trabalhei lá um ano certinho, aí saí não, né? Fui mandado embora e com isso eu voltei para academia, porque antes disso também eu estava trabalhando na academia, fazendo estágio. Eu era estudante de educação física, né? E aí eu voltei para academia, só que quando eu voltei foi em 2020 e assim, eu voltei em janeiro e eu lembro que mais ou menos março, abril veio a pandemia. E nisso eu já estava começando a pensar nessa ideia, porque como eu já ia muito nesses locais, né, já viajava muito nessa época, as pessoas ficavam, me leva, não sei o que, chama e tal. Então eu fiquei começando a pensar nessa possibilidade, né, de trabalhar com isso. Falei, por que não? As pessoas, né, têm vontade nos locais, não tem ninguém que faça. Assim, tinha empresa assim que trabalhava com isso, mas fazia poucos lugares, né? Não tinha assim tantos atrativos. Então eu comecei a pensar nessa possibilidade. Eu já conhecia bastantes lugares, falei, por que não fazer, né? Aí, né, começou essa ideia a matutar na minha mente e olhei um curso para fazer, né, que eu também fui muito preocupado com isso. Então fiz um curso de trek, bem ali em 2020, aí procurei, né, estudar e tudo mais. Não comecei assim da forma mais certa ainda, né, que assim, com todos os treinamentos necessários, mas comecei em 2020 e depois fui buscando outros treinamentos. Foi dando muito certo depois que a gente fez a primeira viagem, que deu muito prejuízo. A segunda foi médio, mas aí depois deslanchou. Depois que eu fiz, então, a gente fez um roteiro para o Caparaó, que é um dos lugares mais lindos que a gente faz e um dos roteiros que a gente mais vende. Aí depois que a gente fez lá uma vez, aí assim meio que deslanchou, sabe? Aí a gente, né, passou a fazer mais roteiros. Aí começou um por mês, depois 2 por mês, depois 4 por mês. Até chegar hoje, né, que a gente completou 5 anos de trabalho, em junho, né, mês passado. E a gente faz em média 12, 14, 15 roteiros todos os meses. Com certeza, a pandemia sim, foi um fator que ajudou muito.
porque muitas pessoas ficaram presas ali, né, naquele início de pandemia, ninguém entendia direito, então a galera ficou muito presa dentro de casa, com medo, e com razão, né, a gente tinha que se prevenir mesmo. Só que nesse meio tempo também, quando passou assim, uns 3 meses de pandemia, foi surgindo muito grupos, né, clandestinos de trilhas aqui no Vale do Aço. As pessoas se juntavam e faziam algumas trilhas, iam para áreas isoladas, né, e esses grupos foram crescendo, né, a galera foi crescendo esse desejo. E foi nesse meio tempo também que eu comecei a trabalhar. Eu comecei de junho para julho que eu comecei. E assim, a galera estava muito querendo, né, ter essa experiência da natureza. Tinha muita gente morrendo, né, ninguém entendia direito, né, tava tudo um estudo inicial, a questão da pandemia, do Covid. Então a galera procurou muito esse contato com a natureza, né, até porque é muito bom. E teve a galera que ficou muito presa em casa. Teve gente que ficou 3 meses, 4 meses, 5 meses praticamente sem sair, fazendo só o básico mesmo. Então, quando eles começaram a ver essa oportunidade, a gente curtiu a natureza, de ir para um lugar mais isolado, sem muito contato, assim, foi muito abraçada essa ideia, né? Não só comigo, né? Tinha outros grupos também na época, alguns que estão até hoje, outros que pararam. Então, assim, foi muito positivo. Hoje a gente faz aí eu falei, de 12 a 15 roteiros. Tem meses assim que às vezes chove muito, né, acontece alguns imprevistos, aí dá a média de 10, né, mas fica nessa faixa. Porque às vezes acontece a gente tem que cancelar, né, por conta da natureza, né, das situações climáticas. E uma média de 250 a 300 pessoas por mês que viaja com a gente. A gente tem uma equipe hoje aí que dá 7 guias, né, comigo. Então, assim, tem a equipe, todo mundo treinado, sabe? A gente preocupado muito com isso, então todo mundo trabalha de forma correta, a gente faz seguro todas as viagens, né? O pessoal tudo tem treinamento, primeiros socorros, né? Treinamento de condutor. Então, assim, a gente trabalha de forma correta e graças a Deus a gente conseguiu crescer muito por conta disso, né? A gente, né, tem feito bastante coisa aí. A gente tem uma média de 70 roteiros que a gente faz no decorrer do ano, hoje. Então, nosso catálogo é bem extenso. E a gente está sempre procurando fazer novos roteiros, né, novos destinos, a gente está sempre atrás disso. Tem vários destinos que a gente faz aqui, né, com saídas aqui do Vale do Aço, que foi a gente que fez a primeira vez, ou é só a gente que faz até hoje, né? Ainda mais nós somos voltados muito para trilha, né? A gente gosta muito de trilhas. A gente faz também passeio em cidade histórica, faz praias. Não todas as praias, porque nosso foco é mais ecoturismo e áreas de preservação, né? Então a gente faz algumas praias como Ilha Grande, Caraíva, enfim, locais assim. A gente não faz, por exemplo, um Porto Seguro, né, que é um lugar muito movimentado, né, muita gente, festa. Por exemplo, Guarapari, a gente não faz, entendeu? Não está nos nossos planos fazer. Que foge um pouco do que a gente busca, né? Mas a gente tem, assim, bastante roteiro. Muita cidade histórica também, a gente foca muito nessa questão aí de passeio, né, cultural, né, passeio histórico e tudo mais. Sobre novos roteiros, a forma que a gente faz, né, o mais comum, em assim, 95% das vezes, é eu ir no roteiro e fazer essa prospecção, né, pesquisar sobre, conhecer, sabe, procurar, né, receptivos locais, restaurante, pousada, atrativos, conhecer, até porque eu gosto muito de fazer a mídia, né, eu não sou profissional, mas eu gosto de trabalhar muito isso na mídia, fazer vídeos com drone, né, vídeos com celular, editar depois fotos, né, porque isso chama muita atenção. O nosso público também ele busca muito isso, né, foto, né, locais bonitos, né, lugares, como diz, né, fotogênicos, né, instagramáveis que eles falam, né. Então a gente vai muito antes, até mesmo para conhecer e já entender, né, ainda mais quando tem trilha também, para mim ver, né, sentir a trilha, para mim poder colocar ao certo como que é a questão da dificuldade da trilha, o nível dela, né. A gente tenta sempre especificar muito bem, né, para a pessoa não chegar lá e ter surpresa com a trilha. Enfim, então geralmente é isso. Mas também acontece, tem alguns roteiros, por exemplo, que nós temos recentemente, que é o Cavernas do Peruaçu, que é um roteiro que você faz ele todo com guia local. Todo. Você não pode fazer sem guia, né? Lá é um parque que exige isso. Então ele foi um roteiro que a gente não foi. A gente buscou algumas fotos, né, com alguns parceiros, com os guias locais, e divulgou e fomos. Fomos 2 vezes esse ano. É a primeira turma do Vale do Aço, né? Foi a primeira e a segunda. Então, assim, a gente também faz dessa forma, né? Quase sempre, 95% das vezes a gente vai para roteirizar. Mas tem vezes que a gente faz tudo pela internet mesmo, através de pesquisas. Eu, particularmente, eu gosto mais das trilhas, né? Principalmente trilha longa, eu gosto muito. Trilheiro tem um mal, né? Gosta de sofrer um pouco. E, assim, tem um lugar que eu sou muito encantado, que nem é muito longe da gente, que é a Cachoeira Braúnas. Fica na Serra do Cipó, né? No Parque Nacional da Serra do Cipó. Mas não na Vila do Cipó. A gente começa a caminhada geralmente ou por Altamira,
que está mais ou menos um pouco depois de Almolevade, ou a gente começa ali por Ipoema, né? Tem alguns lugares que você começa essa caminhada. E assim, é uma caminhada maravilhosa, são 24 quilômetros totais, né? Paisagem da Serra do Cipó, e a cachoeira, assim, é sensacional. A cachoeira que era mais ou menos do tamanho do campo de futebol, e muito grande, encanta, né? Você chega do alto dela assim, aí você já vê ela lá embaixo, aí você desce 700 metros e chega nela. Então, assim, é um dos lugares que eu mais gosto, que já fomos sei lá quantas vezes, não consigo nem contar quantas vezes nós já fomos nela. Mas tem outros locais também, né? Foi o Caparaó, né? Que é uma água assim que encanta o ano inteiro, aquele verde esmeralda, né? Lá fica o ano inteiro nessa tonalidade, diferente de alguns lugares que mudam a tonalidade da cor, né? Devido a sedimentos e outras coisas naturais. Lá não muda de cor, lá é o ano inteiro a mesma tonalidade, aquele verde esmeralda. Então, assim, isso aí eu acho muito legal. A gente vai em muitos lugares que, dependendo da época do ano, ainda mais se for na época de chuva, que a água muda de cor. Lá no Caparaó não tem isso, ela aumenta o volume, mas mudança de cor não tem isso. Tem alguns outros lugares, né? A gente fez também ano passado a travessia dos Lençóis Maranhenses, assim, sensacional. É um dos lugares assim, mais bonitos do Brasil, uma das travessias mais bonitas do Brasil e do mundo, né? Para quem gosta desse rolê, né, de travessia. Hoje, quando eu tô guiando, eu curto, mas eu curto menos que antes. Eu fico mais preocupado, né, com as pessoas olhando, né, vendo essas pessoas, ainda mais quando se trata de água, né? Vendo como é que a pessoa tá, observando. Hoje em dia a gente já trabalha com muitos equipamentos, né, de proteção. A gente leva colete para emprestar, a gente tem corda de resgate, né? Uma corda que você lança, a pessoa estiver afogando. Então a gente fica um pouco mais preocupado, ainda mais tratando de cachoeira, né? Assim, curte um pouco, né? Geralmente eu sempre entro na água ao menos uma vez mais rápido, só para refrescar mesmo. E por conta da preocupação, né? A gente sabe das possibilidades, né? Já aconteceu um incidente com a gente, é normal, né? Se tratando de ambiente natural, né? Pode acontecer torção de pé, alguma coisa, às vezes até quebrar, né? Enfim, a gente está sujeito a isso nesse tipo de turismo, é normal, não tem como fugir. A gente previne, né? Traz instruções, né? Enfim. Mas se tratando assim de questão de curtir, às vezes eu prefiro, tipo assim, para me curtir mesmo, né? Fazer um passeio com família, né? Eu já tenho família, tenho filho, fazer com amigos, alguma coisa do tipo, né? Pra gente estar mais tranquilo e poder curtir um pouco, né? O passeio. Que acaba com o cliente ali, você fica mais preocupado um pouco, né? Se tratando de trilhas. Tem alguns roteiros que são mais de boa, né? Tipo cidade histórica, né? Tem alguns de praia, eles são mais tranquilos, né? Agora tem uns que a gente exige um pouco mais de atenção. Isso é muito interessante, essa questão, né, da satisfação nossa, satisfação do pessoal, né? Isso é uma das coisas que motiva a gente a trabalhar. Porque, assim, graças a Deus, o nosso público é muito bom, as pessoas muito boas, né? Tem pessoas muito boas. Parece muita gente nova, mas tem muita gente que volta, né? Isso é muito importante, essas pessoas que voltam. Tem gente que já viaja com a gente, sei lá, quase 5 anos, 4 anos, né? Já fez mais de 20 viagens com a gente. Isso é muito legal, inclusive, né, nessa questão de satisfação, né, enfim, a gente até fez um grupo, né, dessas pessoas que já viajaram mais com a gente, né, com forma de gratidão a eles, a gente oferece alguns descontos especiais para eles e tudo mais, porque é muito legal você ver, né, a gente tem alguns relatos muito bacanas às vezes das pessoas falando, não, eu precisava disso, mesmo que seja um roteiro de um dia. Como a pessoa está aqui na correria do dia a dia, né, sempre tentando entregar resultado para a empresa, né, enfim, trabalhando, né, um CLT, outros, né, trabalham por conta própria, mas todo mundo está na correria, né, trabalhando, estudando, cuidando de família. E às vezes a pessoa tem aquele momento de lazer ali, né, que seja um final de semana, que seja 3 dias ou que seja um dia, né, que seja um roteiro de ver o nascer do sol, é uma coisa que a pessoa às vezes não tem costume de fazer, ou que, sei lá, tem 5 anos, 10 anos que ela não faz isso. É uma coisa que era para ser mais comum. E isso é muito bom, hein? Você vê a satisfação da pessoa, você vê a felicidade, né? A pessoa volta renovada, é aquilo, cansa um pouco, né? Que às vezes a viagem sai de madrugada e tudo mais, tem alguma trilha ou nem tem trilha também. Só que a pessoa ela volta satisfeita, ela volta renovada com aquilo e isso é muito legal. É isso que motiva a gente a trabalhar e continuar, né? Porque não é fácil, né? Todo mundo tem seus desafios, né? Empreendendo e tudo mais, e no setor de turismo não é diferente, entendeu? E sempre vai ter espaço para crescer, né? Sempre vai surgir novas empresas, isso é bem normal, né? Nós estamos aqui na cidade, né, na região do Vale do Aço, que é em média, se eu não me engano, 500 mil pessoas. Então, sim, tem espaço para todo mundo, espaço para novas empresas, até porque a gente vai trabalhar uma vida toda e vai ter pessoas que não vai conhecer a gente, né? Porque é um lugar muito grande. E tem muitos destinos, né? Tem empresas que fazem alguns destinos, né? Igual eu, por exemplo, eu não faço muito algumas praias, mas já tem empresas que são focadas só nessas praias.
né, eu já sou focado em alguns roteiros que outras pessoas não fazem, né? Então isso é até legal, até interessante, né? E que aí, né, enfim, tem uma data que eu estou fazendo um roteiro, aí não dá para a pessoa, mas se outra empresa fazendo, aí dá para aquela pessoa aí. Então assim, sempre vai ter espaço, sabe? É só mesmo a galera preocupar, né, trabalhar de forma correta, né, de forma honesta, né, fazer tudo certinho, e assim, dá muito certo, entendeu? E vai ser bom para todo mundo mesmo. Isso é bom para o Vale do Aço, né? Aqui na nossa região mesmo a gente tem inúmeras possibilidades de turismo. Infelizmente as pessoas não dão muito valor, né? Falta um pouco aí trabalhar a divulgação desses locais e tudo mais, né? Enfim, Coronel Fabriciano já é uma cidade que tem trabalhado mais isso, né? Ali com a Serra dos Cocais, os empreendimentos. Eles já estão um pouco à frente nisso, né? Em comparação às outras cidades aqui. Mas Ipatinga também tem trabalhado, inclusive eu participo da rede de turismo no Vale, né? Que envolve Ipatinga e outras cidades. Eles também têm começado a trabalhar essa questão de divulgar mais o turismo aqui, né? De fazer acontecer. E é isso, né? Eu tenho assim muito espaço, né? Muita possibilidade de crescimento. Felicidade, né? Assim, eu sou, né, sou muito feliz com o meu trabalho, né? É um negócio que eu gosto real. Tem até aquela frase que eles falam, né? Não me lembro agora direito, mas é tipo, né, trabalho que você goste e você não trabalhar mais em um dia, né? Tem algo assim. Então eu gosto muito, sabe? Eu tenho a satisfação de trabalhar com isso, né? Gosto de conhecer pessoas novas, de estar, de conversar, de ver, né, que as pessoas gostaram daquele roteiro, né? E profissionalmente, tem vários roteiros que a gente tem vontade de fazer, né? Aqui na nossa região, a gente tem vontade de fazer alguns lugares em outros estados, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que é uma região muito maravilhosa, onde eu fiz um dos dois cursos que eu fiz, assim, melhores cursos na área do turismo, sabe? Cursos de resgate áreas remotas, curso de condutor em trilhas longas que eu fiz nas regiões lá, que são muito lindas, né? Dos canyons lá do sul. Tenho vontade de fazer turismo para essa região, levar grupos e também turismo internacional. A gente tem uns lugares muito massa aqui na América do Sul mesmo, né? Enfim, Bolívia, Peru, Patagônia, Argentina, né? Tem vários lugares assim que são um sonho da gente, né? De fazer, né? Porque a gente faz muita coisa aqui em Minas, faz alguns lugares fora, a gente já vai para Bahia, a gente já foi em Tocantins, Jalapão, já foi no Maranhão, né? Rio de Janeiro, né? Mas assim, a gente sabe que tem potencial de expandir mais. A gente tá fazendo, né? Que o Brasil é maravilhoso, né? Tem inúmeros destinos para fazer, né? A gente vai morrer e não vai conseguir fazer tudo. Então a gente tem vontade de expandir isso aí, trazer novas possibilidades. Então, daqui 10 anos, né, eu estarei completando 15 anos trabalhando com isso. Eu já espero, assim, já ter colocado muito desses roteiros que eu falei, né, no nosso catálogo. A gente tem aumentado aí muito aí nosso catálogo, né, passado de 100 roteiros, né, enfim, de centenas de pessoas, né, hoje já tem em média de 7 mil pessoas que já viajou com a gente em 5 anos, né, então assim, é um número expressivo. Se for olhar, é um número bem expressivo, uma média aí de 1.200, 1.400 por ano. E a gente tem crescido, né? A gente também tem feito alguns roteiros aí com empresa, né? Isso aí também está nos planos da gente fazer, né? Então é algo assim que eu espero que 10 anos seja mais natural, né? Da gente prestar esse serviço de trek de regularidade para as empresas, né? São atividades muito boas para a empresa, né? Para interação, para crescimento da empresa, para trabalho de equipe. Então eu almejo assim, daqui 10 anos já tá realizando tudo isso com mais naturalidade, tanto esses roteiros, né, internacionais, como esses roteiros nacionais em outros estados aqui, e também trabalhando mais com empresas. E possivelmente eu vou estar viajando menos, né? A gente tem uma equipe muito boa, né? Vez ou outra a gente faz alguma contratação quando necessário, e sim, são pessoas muito boas, né, que são empenhadas, né? Então a gente espera continuar, né, conseguindo isso, sabe? Trazer pessoas boas, ter pessoas que realmente são empenhadas e que querem trabalhar com isso e querem se especializar, né? Que nossa equipe é assim. O pessoal gosta de se especializar, quando a gente promove algum curso, todo mundo faz, a gente sempre renova também. Então a gente espera assim continuar sendo essa referência aqui, né, nessa questão de turismo e trabalhando da forma correta.